Os alienígenas são parte da fundação da ficção científica e geralmente usados como uma forma de trazer terror para nossas telas. Mas o gênero também não deixou de lado outra possibilidade, a de criaturas que, mesmo aterrorizantes em aparência, estão aqui para nos ajudar. Algumas vezes, eles podem ser o milagre que veio do espaço. Um grande clássico da Sessão da Tarde, o filme com os simpáticos e atrapalhados robozinhos alienígenas marcou as últimas décadas como uma história que, na superfície, parece ser mais um filme família dos anos 80. Mas e se eu disser que, entre ET, Contatos Imediatos e vários outros similares, ele é o mais profundo? Sim, você acharia que eu estou louco. Talvez. Mas enquanto o milagre veio do espaço, beira o meloso e também o brega com a sua história hiper feliz, se você parar para pensar, essa é na verdade uma história sombria e até mesmo melancólica e bastante realista, tirando a parte dos ETs. Talvez não seja o melhor, mas é o mais profundo entre os seus semelhantes. E eu vou provar. Entre seus efeitos simpáticos, atores carismáticos e um time brilhante de roteiristas, O Milagre Veio do Espaço é uma história sobre pessoas quebradas, em uma sociedade que aos poucos se corrói, sobre o horror de ver a vida e a saúde desaparecer bem na sua frente, sobre como as pessoas são aproveitadas, usadas e descartadas, e sobre como tudo isso torna os pequenos milagres ainda mais importantes. Boas-vindas ao Central Pandora, eu sou o Matheus, e hoje não vamos apenas revisitar, vamos realmente entender como O Milagre Veio do Espaço é muito mais genial do que muita gente lembra, muito mais inteligente do que parece e um filme que merece não ser esquecido. Mais um ano começando e começam as muitas promessas, ir pra academia, melhorar a nossa autoestima, mas às vezes parece que precisamos de um milagre. Mas talvez você não precise de um, muito menos um vindo do espaço. Às vezes você precisa da ciência. Você sabia que 50% dos homens sofrem de calvície em algum momento da vida? E deixa eu te dizer, nem mesmo a piscina do Cocum resolveu esse problema. Então é hora de começar a cuidar da sua autoestima e da sua saúde capilar com a ajuda da Manual. A Manual é referência no combate à calvície com tratamentos personalizados, contando com prescrição médica e produtos aprovados pela Anvisa. Tudo isso sem precisar marcar consulta, recebendo tudo no conforto da sua casa e com acompanhamento clínico durante todo o processo. Com o tratamento correto e contínuo, os resultados podem ser vistos de 3 a 6 meses. E para começar 2024 com mais coisa na cabeça, e eu não estou falando apenas sobre conhecimento sobre ficção científica, com o Central Pandora você ainda pode ganhar 40% de desconto ao usar o nosso cupom 40CP. E você ainda pode receber frete grátis para todo o Brasil. Comece o ano de forma certa, cuidando não apenas da sua aparência, mas da sua autoestima. A Manual é muito mais do que apenas para a calvície, é também sobre a saúde do homem. O Milagre Veio do Espaço é muito mais do que um filme que veio na onda de ET. Na verdade, ele pega os melhores aspectos dos filmes do Spielberg e os usa em um ângulo completamente diferente. Pode até se dizer que o filme é uma combinação de Contatos Imediatos de Terceiro Grau, ET e Robocop. Sim, você ouviu direito. Porque sim, ele é uma história otimista e beirando o escapismo sobre pequenos aliens que ajudam um grupo de moradores a salvar o seu prédio de ser destruído por uma mega corporação. Mas ele usa essa premissa para falar sobre divisão e união de classes, gentrificação de bairros, a espiral de desilusão e violência que afeta a juventude desses bairros e sobre o quão injusto o mundo realmente é. A história se passa em um bairro que outrora tinha sido um local rico e movimentado, mas com o avanço das décadas se tornou apenas um bairro antigo, dilapidado e aos poucos demolido para a criação de grandes arranha-céus. Um dos últimos prédios no caminho do empreendedor de alta classe Lacey é onde moram os protagonistas e onde fica o Riley's Café. Mas enquanto todos eles não se mudarem, a empresa não pode demolir tudo. Algo parecido com Robocop 3. Na verdade, exatamente como Robocop 3. O grande diferencial dessa história, entre outras similares, é que, com o otimismo dos anos 70 e a nostalgia dos anos 90 e pra frente, esses filmes tendem a ter como foco o melhor das décadas passadas, com foco em uma família de classe média, do subúrbio ou então no belo e pacato interior. Em O Milagre Veio do Espaço, o cenário é a cidade grande, o cenário urbano despedaçado pelo progresso lucrativo sem controle. Um filme que sim, é infantil, mas sem medo de comentar sobre a violência e principalmente sem medo de demonstrar que lugares assim também possuem valor. Em vez de uma família, temos apenas vizinhos, pessoas desconexas e que representam o que seria considerado por muitos como fracassos. A única família do prédio é não só incompleta por causa de uma tragédia, mas também tem que lidar com uma mente que aos poucos perde a força. Enquanto é fácil se encantar e ter empatia com Elliot ou Hogarth em seus problemas e esperanças de infância, a situação dos moradores do prédio no filme de 87 é esmagadora. É impossível não sentir o desespero de cada um deles. Please, somebody, help us.
Temos a mãe solteira e abandonada pelo namorado, o artista que não consegue avançar na carreira e não vê mais valor no que faz, o antigo campeão de boxe que não é mais respeitado e o casal principal, vítima de tragédias e do próprio tempo. Um detalhe genial é que, como a abertura deixa claro, não foram essas pessoas que mudaram, que se envolveram nessa situação, mas sim o ambiente em volta delas que mudou, até mesmo sem dar chance para que eles se adaptassem. Essas pessoas estão no centro da história, mas elas estão literalmente cercadas por um sistema que quer derrubar tudo pelo lucro. Um ambiente que não liga para pequenas histórias assim, que não liga para pessoas. Na superfície ela é uma história muito simples, mas a sua escolha de ambiente e principalmente de personagens mostra o talento de Robbins e dos roteiristas para lidar com sensibilidade com algo que vinha preocupando muito a sociedade nos anos 80 e preocupa até hoje, talvez até mais hoje. Mas como o nome indica, pelo menos aqui no Brasil, um milagre encontra essas pessoas. Os pequenos discos voadores sencientes, por pura coincidência, acabam se abrigando no antigo prédio e consertando tudo o que eles podem. E eles são realmente bons nisso. They're the fixers. They like to fix things. They have that knack. Eu disse, além de se abrigarem no prédio, os aliens também usam a energia e materiais dos moradores para gerar outros aliens, para se reproduzirem. Enquanto 2 deles nascem sem complicações, o menorzinho parece não ter tido a mesma sorte. Batteries not included. Mas graças ao quieto Harry Noble, o alien ganha uma nova chance. A partir daí, temos um caminho até que previsível. Os aliens ajudam os moradores a arrumar o café, o prédio, claro, com muitas confusões dignas da sessão da tarde, e os negócios voltam a melhorar, e a esperança e felicidade voltam para o prédio e atrapalham os planos dos antagonistas. O negócio da ficção científica é que muitas vezes, na maioria das vezes, a genialidade mora nos detalhes. E esse é o caso aqui também, porque em vez de pegar uma história genial e colocá-la no primeiro plano, em tentar construir uma narrativa complexa ou então super elevada, Robbins pegou uma história que pode ser considerada boba e colocou dentro de um contexto genial. Um filme profundo, emocionante, muito humano, inteligente, se olharmos para além dos alienígenas metálicos. Tem uma frase desse filme que eu quero que você lembre. Muito além desse vídeo, diga-se de passagem, eu quero que você lembre para sempre. It's a guy standing in the sun. Sun? What sun? There's no sun. Oh, yes, there is. See, because all you're seeing now is the shadows. See, if he moves 2 steps in any direction, he'll be in the sunlight. Eu acho que o nome aqui no Brasil funciona como uma forma de ampliar um dos temas principais do filme. O milagre veio do espaço de verdade ou ele estava aqui na Terra para ser encontrado o tempo todo? Enquanto os consertadores, como são chamados, realmente ajudam os moradores do prédio a resistir aos avanços de Lacey e das máquinas pesadas que querem destruir tudo, além também das maquinações de Carlos, se analisarmos bem, tudo o que cada um dos moradores precisavam de verdade já estava dentro do prédio. Antes da chegada dos aliens, eles não interagiam entre si. Hi. Who are you? 3C? Mas em cada um deles havia a amizade, o romance, a valorização que cada um procurava. É aqui que vem um detalhe genial. A chegada dos aliens é o motivador para o fim da alienação entre os moradores, o começo das amizades que são os verdadeiros milagres que vemos acontecendo. Enquanto o final do dia é salvo pelos consertadores, eles só têm essa oportunidade porque os demolidores fizeram amizade com os moradores do prédio. I want him out of my way. When he moves, we move. Not till then. Algo que foi facilitado pelos alienígenas, mas sempre foi uma possibilidade. Mas infelizmente havia uma animosidade entre os lados. Melissa e Mason eram vizinhos e um precisava do outro, mas eles nunca conversaram antes. No fim de tudo, o milagre veio do espaço, não é sobre esperar os aliens nos ajudar, mas começar a olhar para os humanos que temos ao nosso redor. União entre as pessoas, que quando desunidas, desesperadas e sem empatia pelo outro, são massacradas pelos poderosos como Lacey. Carlos é um exemplo claro disso, um jovem que cresceu no já destruído bairro. E enquanto ele é uma pessoa desprezível, o roteiro deixa claro que ele não deixa de ser um produto do que lhe sobrou. Ele acredita que Lacey é a única pessoa que deu a ele uma chance, a primeira pessoa a tentar ensinar algo a ele. I'm learning how Lacey works, how the city works. That's my way out of here. Mas tudo o que ele pode aprender desse exemplo é como destruir e arruinar a vida dos outros por dinheiro, replicando o próprio ciclo de violência que o criou. Quando tudo o que temos a aprender é só ganhar dinheiro sem se preocupar com mais nada, é fácil se tornar uma força destrutiva. Lacey e Carlos podem estar em classes diferentes, mas são personagens idênticos. Carlos, como os outros personagens e de certa forma influenciado pelos aliens, aprende de verdade a se importar com o que é real, mas em um final amargo, mesmo após arriscar a sua vida por redenção para salvar alguém que
estava em perigo, já não é mais o suficiente, ele é rejeitado do final feliz dos outros personagens. Carlos é a pessoa que não saiu da sombra, pelo menos não cedo o suficiente. E do outro lado temos Harry Noble, um personagem extremamente profundo que, ironicamente, não tem mais do que 5 falas. Ele é uma representação de como as pessoas comuns são usadas. Quando ele era campeão de boxe, ele era valorizado, querido, porque ele podia gerar algo para alguém, principalmente riqueza. Harry Noble. I used to bet on him. Mas fora dos rings e claramente afetado pelos anos de luta, ele foi esquecido no subsolo de um prédio em ruínas, usado e descartado, tal como vemos acontecendo com Carlos. Mas os aliens ajudam ele a entender que o seu verdadeiro valor não é aquele que ele gera para os outros, mas o que ele traz de bom para o mundo. You did that? We bring good things to life. O milagre veio do espaço, mas tudo só aconteceu porque as pessoas aqui na Terra já estavam dispostas a fazer o bem, acolher os consertadores. O que eu acho realmente brilhante é que a consideração final está nesse detalhe. O que cada um dos personagens precisava não estava esperando por eles no espaço, mas sim dentro de cada um. Desde as suas relações, a solução para um problema de uma juventude desiludida, até a resistência contra a megacorporação que quer gentrificar o bairro. A verdadeira beleza de O Milagre Veio do Espaço não está nos seus robozinhos ou nos seus excelentes atores, mas em lembrar que talvez você também esteja em um momento terrível, talvez tudo ao seu redor pareça estar desmoronando e você esteja esperando a chegada de um milagre, mas talvez você apenas esteja na sombra e só precisa dar 2 passos para o lado para encontrar o sol. É sobre como não devemos esperar algo vir de cima para nos salvar, mas sim nos unirmos para enfrentar o metafórico trator que parece oprimir a todos. É lembrarmos do valor da humanidade na hora que o inesperado acontece, mesmo que o inesperado seja alienígena. É sobre não nos fecharmos na sombra do egocentrismo, que nos torna individualistas e, consequentemente, tristes, quebrados e sem esperança. Toda a história do filme nos mostra um mundo injusto e, por sua vez, muito mais realista do que filmes como ET, onde quem tem dinheiro não sofre as consequências do mundo que eles mesmos estão destruindo, onde as pessoas pequenas é que sofrem e têm as suas histórias apagadas pelo avanço da busca por lucro acima de tudo. Uma prova de que esse é um dos filmes infantis mais realistas das últimas décadas? A gente acabou de ver isso acontecendo no Brasil. Tá acontecendo nesse momento. Histórias completamente apagadas. Mas infelizmente, nenhum milagre chegou para essas pessoas. No fim, os aliens não são capazes de consertar essas injustiças, ou até mesmo os efeitos do próprio tempo. Não tem como. Vivemos numa marcha imparável que muitas vezes passa por cima de pessoas comuns. Eles aparecem aqui apenas para nos lembrar como resistir a essas injustiças. Injustiças que, como as sombras, sempre estão presentes. Mas é justamente isso que faz os pequenos milagres que encontramos e os que trazemos à vida muito mais importantes. O Milagre Veio do Espaço usa a diversão e a comédia para acentuar a melancolia de seus personagens, usa a ficção científica para acentuar as injustiças da sociedade e do mundo real, e usa essa combinação de elementos para nos lembrar que, mesmo nos momentos de desespero, deve sempre haver esperança ao olhar para o céu e ao procurar o sol. Não me entenda errado, o filme é sim um filme bobo, com tudo que a Sessão da Tarde tinha de melhor. Mas em suas camadas, em analisar a obra como um todo, ele é um dos mais comoventes, principalmente com o passar do tempo, e com uma visão surpreendentemente madura sobre o mundo real, sobre a vida. É uma história que, sempre que eu vejo A Chegada das Sombras, me faz pensar e valorizar ainda mais o que tem de melhor. É um filme poderoso, eu não tenho outra palavra para descrevê-lo, e com esse contexto, eu espero que ele também se torne uma mensagem poderosa para você. Para variar um pouco, diferente da maioria dos filmes que aparecem por aqui, O Milagre Veio do Espaço pode ser considerado um sucesso de bilheteria, recuperando seu orçamento ainda no cinema, sem contar o lucro depois em VHS e nas muitas aparições na TV aberta. Os aliens, que lembram bastante o conceito das sondas de von Neumann, foram criados pela Industrial Light and Magic, e ora o efeito não convence tanto, mas na maior parte do filme é excelente. O design deles também é impressionante, capaz de passar muita personalidade e até emoção, sem dizerem nenhuma única palavra. E a falta de explicação sobre a natureza deles deixa tudo ainda melhor. Eles são criaturas completas? São naves de uma forma de vida baseada em energia? Flotsam, Wings, Jetson, Kilowatt e Carmen são algumas das criaturinhas mais maneiras e simpáticas da história da ficção científica. E sim, esses são os nomes deles. É um filme carregado de talento, não apenas por parte dos efeitos especiais. Entre os roteiristas temos Brad Bird, que depois criaria e dirigiria 2 das melhores animações ocidentais da história. Temos também Brent Maddock e S.S. Wilson,
Wilson, que juntos criariam outro filme que parece bobo, mas na verdade é genial, O Ataque dos Vermes Malditos. E até mesmo o diretor de Segunda Unidade, um iniciante na época chamado Joe Johnston, dirigiria 2 outros clássicos da Sessão da Tarde, e uma verdadeira maravilha sobre um dos grandes heróis esquecidos da ficção científica. O diretor, Matthew Robbins, que se tornou um colaborador frequente de Del Toro, também continuou em Hollywood, sendo co-roteirista do incrível Pinóquio, e também de Chateau, o Rei do Brasil, série. O elenco principal também brilha, principalmente o casal interpretado por Jessica Tandy e Hume Cronin, que eram casados na vida real e sempre faziam casais em filmes assim. Isso explica a excelente química entre eles e principalmente o realismo emocionante na relação entre os dois. Inicialmente, O Milagre Veio do Espaço seria lançado como um episódio da série Amazing Stories, criada por Spielberg, mas ele gostou tanto da ideia que decidiu fazer um filme completo, atuando como produtor junto de Kathleen Kennedy. E Spielberg estava certo. Todas as peças se encaixaram para criar um dos filmes mais charmosos das últimas décadas, um dos mais marcantes do gênero e que talvez não tenha sido mesmo esquecido, principalmente entre as pessoas mais velhas, mas é uma daquelas experiências cinematográficas que é definitivamente essencial para fãs da ficção científica, de todas as idades. E eu não consigo ver uma realidade em que ele não se torne cada vez mais relevante. O Milagre Veio do Espaço é um desses pequenos milagres que a ficção científica nos proporciona. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Eu espero que você tenha gostado e continue acompanhando o Central Pandora, porque estaremos sempre aqui trazendo o entretenimento de todas as galáxias. Um agradecimento ainda mais especial aos nossos apoiadores, que ajudam a nossa nave a continuar navegando pelos muitos universos da ficção científica, como nosso primeiro imediato, Mestre J, os membros da Ponte de Comando, Mr. Vitim e Saren, e os oficiais de ciências, Luiz Carlos Matos, William França e André Ornelas.